Bom dia, nono ano. Bom, hoje, dia 8 de junho de 2020, nós vamos começar o nosso capítulo 5. Vamos começar a falar sobre a Segunda Guerra Mundial, né? No capítulo 4, nós vimos a Primeira Guerra Mundial, de 1914 até 1918. Vimos os desdobramentos, né? As causas que ocorreram essa guerra. Bom, a Segunda Guerra ocorreu de 1939 a 1945. Para um famoso historiador, né, que acho que eu já citei aqui para vocês, o Eric Hobsbawm, ele acredita que a Segunda Guerra Mundial ela é uma continuação da Primeira, com um intervalo de tempo, né, de 20 anos, mas é uma continuação da Primeira. É como se não existisse Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas sim uma guerra total, uma guerra totalitária, né, com intervalo de tempo, mas apenas uma guerra só. Bom, eu vou pedir começar a aula pedindo um favor para vocês. Para quem está sem apostila, eu vou pedir para que vocês tirem a foto das páginas 318 e 19 e vocês postem no grupo de vocês. Acredito que vocês tenham um grupo no WhatsApp, para que o pessoal que está sem apostila consiga acompanhar. Bom, aqui na página 316, né, nós vamos começar a falar que a Segunda Guerra Mundial ela foi um conflito que envolveu diversos países. Milhares de pessoas foram mortas nas frentes de batalha, nos campos de concentração e de bombardeios, né? Impossível não falar da Segunda Guerra Mundial e não lembrar dos campos de concentração, né? Os campos de trabalho que o Hitler criou para mandar os povos judeus, né? Para trabalhar, né? É impossível não nos lembrarmos dos bombardeios, né? Nos lembrarmos dos ataques que ocorreram. Bom, neste capítulo nós vamos estudar os motivos, né, que levaram os países a se mobilizarem para a guerra, como desenrolaram os conflitos e quais foram as consequências desse trágico acontecimento da história mundial, né? Essa guerra, de fato, ela é um período de transformação, de fato, ela marca o século XX, né, como nenhum outro conflito conseguiu marcar, né? Quando nós falamos do século XX, né, nós falamos que é a era dos extremos, realmente, é um século onde ocorreu duas guerras, né, de devastação, envolveu o mundo inteiro, né? Até o Brasil se viu envolvido nesse conflito. Bom, aqui na página 317 tem 3 questões, né? Até mostra uma destruição aqui, até pergunta, né? Qual é a sua impressão ao observar esta foto, né? A minha é de destruição total, né? Que motivos levaram os países a se enfrentarem? Outra questão bastante importante. Que impactos uma guerra pode gerar em uma nação? Reflita e levanta hipóteses sobre o tema com os colegas. Bom, quando nós falamos a respeito dessa Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, nós temos que pensar nas causas. Bom, uma das primeiras causas, a Alemanha. Esse sentimento de revanchismo. A Alemanha tinha acabado de perder a Primeira Guerra Mundial, tinha saído cheia de dívidas, teve que devolver territórios, e esse sentimento de humilhação, de ter perdido uma guerra, né, de ter saído ali desmoronada, né? Tinha esse sentimento de revanchismo, né, contra os outros países. O segundo motivo, né, a crise de 1929, que nós estudamos no finalzinho do capítulo 4. Nós vimos, né, essa crise que ocorreu nos Estados Unidos em 1929, em Nova York, né? A economia dos Estados Unidos precisava se reerguer, né? Eles estavam ali com a economia abalada e precisavam se reerguer e viram na Segunda Guerra Mundial um motivo para conseguir reerguer a sua economia. Bom, o terceiro motivo, a ascensão de regimes nacionalistas e totalitários, como o nazismo e o fascismo. Nazismo, né, na Alemanha, e o fascismo na Itália, com aquele discurso de ultranacionalistas, né, que nós vamos ver agora na página 318 e 19, né. O quarto motivo foi um dos que também nós vimos, que era a questão da Revolução Russa. Falamos a respeito da revolução que ocorreu na Rússia, onde a Rússia se tornou a União Soviética, né? O socialismo, né, se estabeleceu ali. A Rússia, né, uma das principais inimigas da Alemanha, né? Nós vimos no último capítulo que a Rússia acabou saindo da Primeira Guerra Mundial por conta até dessa Revolução Russa.
mas não saiu de boa, né? A gente viu que ela foi praticamente obrigada a se retirar da Primeira Guerra Mundial porque não tinha condições por conta da revolução que estava ocorrendo na Rússia. Bom, ao falarmos de regimes totalitários, que nem eu falei para vocês, é impossível não se lembrar do nazismo e do fascismo e outros regimes também que parecidos que tiveram na Espanha e em Portugal, e também mais outros países da Europa também tiveram regimes parecidíssimos. Até aqui no Brasil, né, quando nós estudamos o Estado Novo, lá de Getúlio Vargas, nós percebemos que esse regime teve reflexos. Bom, aqui na página 318, falando sobre os regimes totalitários, vamos começar. Após a Primeira Guerra Mundial, uma crise econômica atingiu grande parte dos países europeus, né? Nós vimos que o continente europeu, após a Primeira Guerra Mundial, estava destruído, estava devastado, né? Por conta da fome, da crise econômica, não tinha como produzir. Bom, o alto preço dos alimentos, o elevado custo de vida e o crescente desemprego geraram os graves problemas sociais que se manifestaram nas décadas de 1920 até 1930. Esse contexto histórico de crise financeira e consequente descrédito nos governos democráticos favoreceu a ascensão de regimes políticos totalitários em alguns países, né? Na Itália e na Alemanha foram os principais, né? Esses regimes totalitários começaram a ganhar mais espaço, né? Entre os setores da sociedade ao manipularem as pessoas a acreditarem em seus ideais. Né? Líderes totalitários defendiam que essa forma de governo representaria uma alternativa para solucionar os problemas sociais que eram enfrentados desde o final da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, eles meio que entravam na cabeça da pessoa, né? Da população, acreditando que essa era a solução para resolver essa crise econômica, né? Que eu falei para vocês, foi de 1920, né? Após o primeiro conflito ali da Primeira Guerra até 1930. Bom, o nazismo, né, o fascismo, nós vamos ver que começa ali com Benito Mussolini, ali em 1922, se eu não me engano, uns ideais que se fundiram, né, por meio de ideologia fascista, que apresentava algumas características principais. Veja, a militarização, ou seja, altos investimentos em armas e tecnologias de guerra, ou seja, é impossível não pensar, né, nesses regimes totalitários e não imaginar que eles esperem uma militarização, né, investir em armas, em tecnologias de armamentos, né? A xenofobia, ou seja, aquele sentimento de desvalorização de tudo que é estrangeiro. Xenofobia, quando nós falamos aquele preconceito com outros povos, né? Ou aquele preconceito com um povo que não seja ali da sua nação, né? Que até parece bastante com nacionalismo, ou seja, supervalorização da sua nação, ou seja, a sua nação é a mais importante. O nacionalismo, né, um nacionalismo bastante exacerbado, né, onde o Estado, a nação é a principal instituição. A questão do partido único também é bastante presente nesses regimes totalitários, ou seja, sem democracia, apenas um partido só, ou seja, você está vivendo praticamente como se fosse uma ditadura, né? Ou seja, você não tem livre expressão. Tudo que é opositor a isso que a esse regime é oprimido. Bom, o anticomunismo também é bastante presente, né? Essa questão que os comunistas defendem a luta de classes. Para eles não tem importância nenhuma, essa questão de luta de classes não tem que existir, ou seja, meio que as classes têm que se unir. As classes inferiores têm que obedecer às classes superiores e se unir a elas e obedecer. Mas não é isso que o comunismo prega, né? O comunismo prega a luta de classes. O expansionismo e o militarismo que eu falei para vocês, né? Na Itália, né, com o regime fascista, o Mussolini, ele queria praticamente recriar um império romano, né? Um fortalecimento daquele exército, ele tinha esses ideais, né? Aquele culto à personalidade do líder, ele sendo o líder máximo, né? Aqui até fala, né, expansionismo, políticas de expansão e ocupação territorial de outras regiões também, querer ocupar regiões que não pertencem à Itália, por exemplo, era um dos ideais dele. Bom, em 1920, em meio à crise econômica na Itália, Mussolini mobilizou uma marcha fascista na cidade de Roma para difundir seus ideais e demonstrar o poder de seu recém-criado partido.
No mesmo ano, o líder fascista foi indicado para ocupar o cargo de primeiro-ministro da Itália. Bom, foi ali em 1922 realmente que começou a ocorrer essa questão do fascismo, né? Dessa ideia, né? De totalitarismo, nesse modo de governo. Seu governo assumiu características ditatoriais, né? Que eu falei para vocês, é impossível falar desses regimes e não pensar numa ditadura, né? Regime ditatorial, ou seja, onde a oposição não tem vez nenhuma. Quem tentar se opor vai ser reprimido. Você não tem livre expressão, você não pode querer debater. Oprimindo movimentos, né, de oposição e perseguindo seus inimigos políticos, né, os inimigos que ele considera que estão ali tentando se opor ao seu regime, vão ser perseguidos politicamente, né, e aí, enfim. Bom, na Alemanha, nós vamos ver a questão do nazismo, né, falar do nazismo é impossível não se lembrar dessa figura retratada aqui, né, o Adolf Hitler, né, um dos principais, né, figuras desse regime ditatorial, figura que participou da Primeira Guerra Mundial, que tinha todo esse sentimento de revanchismo também, né. Bom, na Alemanha, o regime totalitário foi instaurado por meio da ascensão do Partido Nazista ao poder a partir de 1933. Bom, o Partido Nazista tem bastante influência do fascismo que ocorreu na Itália. Bom, os principais nazistas, né, eram bastante similares aos ideais fascistas desenvolvidos no contexto italiano. Porém, na Alemanha, as propostas racistas e antissemitas tiveram maior destaque, caracterizando as bases dessa ideologia conhecida como nazismo. Quando nós falamos de antissemitismo, o que vem na nossa cabeça? Perseguição aos judeus, né? Esse racismo exagerado, essa questão de perseguição aos judeus. Agora vem a questão, por que o Hitler perseguia os judeus? Bom, ele acreditava que os judeus eram uma raça impura, ele acreditava no arianismo, ou seja, na supremacia de raça, ou seja, um judeu não poderia se misturar com um alemão, com aquela raça pura, ele acreditava nessa supremacia, ele queria transformar a Alemanha ou até mesmo o mundo numa raça pura, sem mistura, uma raça ariana, uma raça branca. Bom, os judeus, né, representavam uma raça impura para ele, contaminando a raça ariana. E tem outro motivo também, que ele acreditava, ele perseguiu os judeus por conta que os judeus sempre foram povos bastante empreendedores, né? Quando nós falamos judeus, é impossível também não se lembrar que os judeus, eles são bastante empreendedores na questão de joias, questão de bancos, né? E ele acreditava que na Primeira Guerra Mundial os judeus tinham se estabelecido ali na Alemanha, tinham virado as costas para a Alemanha, não tinham ajudado financeiramente. E também ele queria o quê? Ele queria confiscar os bens que os judeus possuíam, né? Como eu falei para vocês, os judeus sempre foram povos empreendedores e, consequentemente, quando você é empreendedor, você trabalha, você tem dinheiro, você tem riquezas, né? E era um dos motivos pelo qual o Hitler perseguia. Aqui fala, né, um dos principais líderes nazistas foi o Adolf Hitler. Em 1923, ele tentou chegar ao poder na Alemanha, ele não conseguiu, né? Ele tentou liderar um golpe ali, ele acabou sendo preso. Dentro da cadeia, ele escreveu o livro conhecido como Minha Luta, para o inglês My Camp, não sei se vocês já escutaram falar, onde ali ele vai colocando em prática os ideais dele, né? O que ele espera. Na prisão, né, ele escreveu o livro Minha Luta, na qual fundamenta os ideais nazistas que propunham a formação de uma grande nação alemã com raça ariana, que eu falei para vocês, essa questão da raça ariana. É uma raça que ele acreditava ser pura, sem mistura, né? Quando ele chega ao poder, de fato, quando ele começa a perseguir os judeus, né? Não podia nem uma pessoa judia se misturar com o alemão, né? Ter um relacionamento amoroso, assim, casar com o alemão. Era inadmissível isso daí, né? Bom, ao ser libertado, né, o Hitler, ele conseguiu chegar ao poder na Alemanha, após ser nomeado primeiro-ministro em 1933. Em seu governo, ele centralizou as decisões em suas mãos, dando início a um regime ditatorial, né? O regime conhecido como o nazismo, né? De fato, ele chegou, ele tinha essa questão, né, de ser o líder, né? Ele queria, né, o Führer, né, como se falam. Além de autoritárias, suas políticas eram baseadas na censura, né?
e na perseguição aos opositores, Hitler instituiu também medidas de valorização da sua imagem, né? Ou seja, ele queria mostrar uma imagem de um líder, né? Uma pessoa assim forte, né? Para as pessoas, né? Transmitida a ideia de um líder, né? Forte, Führer, né? Não sei pronunciar direito. Naquela época, a perseguição nazista aos grupos considerados inferiores cresceu. Primeiro foram construídos os guetos, né? Onde as pessoas eram bairros onde só os judeus ficavam, moravam. Em seguida, vieram os campos de trabalho, que não eram campos de trabalho, né? De fato, eram campos de extermínio aos povos judeus, né? Aos ciganos também, aos homossexuais, às pessoas que ele considerava impuras. Naquela época, a perseguição nazista aos grupos considerados inferiores cresceu. Judeus, ciganos, né, homossexuais, afrodescendentes, comunistas também, né, que eu falei para vocês. Comunista era também, a Rússia era uma das principais inimigas da Alemanha, o comunismo tinha se estabelecido ali na Rússia, então era perseguição também aos comunistas. E muitas outras pessoas também foram alvo, principalmente por não pertencerem à raça chamada ariana. Então ele tinha esse ideal louco, né, de acreditar que a raça ariana tinha que ser a superior, que tinha que dominar o mundo, né? Então, esses povos que eram considerados impuros começaram a ser perseguidos. Bom, os horrores nos campos de concentração, acho que todo mundo já escutou falar, né, da tortura, do extermínio, né? As pessoas, os campos principais de concentração, né? As pessoas eram levadas, eram jogadas ali, pessoas instruídas, né? Se viam totalmente humilhadas. Experimentos também horrorosos que ocorriam nesses campos de concentração. Bom, falar dos campos de concentração é um assunto chato, um assunto muito, muito triste, né? É uma coisa muito pesada, né? Quando nós falamos. Dicas de livros também para vocês, não sei se vocês já leram, ou também tem até um filme no Netflix chamado Diário de Anne Frank, né? Ela é uma menina judia, a família dela é perseguida e eles se escondem, né, por um período até eles serem capturados pelos nazistas e levados ao campo de concentração e lá, né, acaba morrendo, mas é um livro bem interessante também, se vocês puderem estar lendo também, tem o filme no Netflix, é bem, bem legal. Bom, aqui na página 320, o primeiro item, a Segunda Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial acabou, foram instituídas diversas medidas contra os países considerados culpados pelo conflito, ou seja, né, a Alemanha foi uma das principais culpadas ali pelo conflito, ela teve algumas regiões que ela teve que devolver, né, por exemplo, como eu falei da Alsácia e da Lorena, ela teve que devolver para a França, ela perdeu algumas regiões, ela foi uma das principais culpadas pela Primeira Guerra Mundial, ela viu a sua economia toda desmoronar, né? Ela teve que pagar altas indenizações, perdeu as suas colônias na África, né? Quando nós falamos das colônias da África, é impossível não falar do imperialismo que nós estudamos, né? A respeito um dos principais motivos da Primeira Guerra Mundial, o imperialismo, né? Então, a Alemanha teve as suas colônias perdidas ali na África, teve seu exército limitado, né? Para ela seria uma grande humilhação, né? Ela que sempre investiu nessa questão de exércitos, na marinha, na questão do armamento, em uma determinada quantidade de soldados, além de proibida de investir em equipamentos bélicos e nas forças armadas. Contudo, o governo nazista, né, quando o nazismo chegou ao poder, ele não obedeceu nada dessas ordens, né? Ele quis reverter toda essa situação. Liderado por Hitler, passou a desrespeitar as medidas instituídas pelo Tratado de Versalhes, né? Versalhes, aquele tratado importante, assinado, né? Que a Alemanha, né, acabou sendo uma das principais culpadas pela guerra, teve que assinar esse tratado, né? Tudo isso acabou perdendo. O Hitler não respeitou nada disso, nada desse tratado, né? Ele chegou já querendo dominar tudo, querendo fazer do jeito dele. Ele passou a desrespeitar, né, as medidas instituídas pelo Tratado de Versalhes, fazia parte das propostas nazistas, por exemplo, a formação de um governo forte e militarista, ou seja, militar, né,
nós lembramos que militar é impossível não associar a figura do militar com o soldado, né? E como que iria fazer um governo forte, militarista, sem soldado. Bom, aqui tem um textinho que fala que o rearmamento alemão tornou-se uma obsessão para o Hitler e seus seguidores. O nazismo adotou as políticas de manteiga e do canhão, como era chamada, aumento da produção de alimentos e de armas, principalmente de armas, construiu autoestradas, fortaleceu a indústria automobilística. Secretamente tomaram-se medidas para modificar as cláusulas de não rearmamentos aceitas pelos delegados alemães em Versalhes, ou seja, desrespeitaram totalmente o Tratado de Versalhes e se rearmaram, né? Continuaram produzindo armas, investindo nessa indústria bélica, né? Ele não deu ouvido a nada do que o Tratado de Versalhes tinha sido proposto, né? E, ao mesmo tempo, os nazistas consolidavam até com manobras políticas seu comando sobre o exército, a burocracia e o judiciário. A palavra furra passou a ser lei, ou seja, onde ele passava, né, as pessoas tinham que fazer aquele assim, não sei expressar para vocês, tinham que, né, ele era aquele líder que passava, né, e as pessoas meio que se mobilizavam quando ele passava, né. Ele era visto, né, como esse líder político, né, acabou desobedecendo totalmente as leis que eram impostas. Bom, por hoje é só, nós vamos parar aqui. Daí amanhã nós continuamos a respeito da busca pelo espaço vital e os outros itens da apostila do capítulo 5.